Boa tarde, os meus alunos do quarto e do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, 27 de outubro de 2021, a nossa aula no componente de português é um simulado de português com apenas 8 questões, certo? Então, o que vocês vão fazer nesse simulado? Vocês vão ler, as questões, os textos referentes às questões propostas e marcar a opção correta. Mas para que vocês marquem a opção correta, vocês vão ter que ler minuciosamente os textos, e as questões referentes a cada texto. Lembrando que tem texto que tem duas questões referentes ao mesmo texto, como por exemplo esse daqui. No primeiro texto aqui, você vai fazer a primeira questão baseada no texto condomínio preguiça. Então você vai ler esse texto e em seguida ler a primeira questão. E quando tiver certeza que a opção correta, qual a opção correta, você marca, certo? A segunda questão, o segundo texto, que tem como o tema mel, Oliva de Vasconcelos Silva, certo? Você vai ler esse texto, certo? E em seguida você vai ler também a segunda e a terceira questão, Esse texto é referente a duas questões, certo? No caso, a segunda e a terceira questão, certo? Depois, você vai para a quarta questão, que tem como tema, o texto. Leia o texto abaixo. Ao correio da tarde, Rio Grande do Norte. Então, você vai ler esse texto com bastante atenção e em seguida a questão e marca a opção correta, certo? Lembrando, gente, que quando se vai ler um texto, se vai fazer uma atividade simulativa, No caso, vale para nota essa atividade, a gente tem que ler como se estivesse realizando uma grande prova de concurso, Que você está tentando ali tirar uma boa nota, não é verdade? Então, vamos praticar a leitura, vamos ler com vontade de aprender, não é verdade? Aqui seria, no caso, é a quarta questão, Vamos para quinta, sexta e sétima questão, no caso são 8 questões. Então, você vai ler esse texto aqui, que tem como tema o texto brincadeiras soltar pipa. Você vai responder a questão 5, e a 6. Para responder, no caso, esse texto aqui é baseado na questão 5 e 6. E a questão 7 está baseada no texto Clínica Veterinária em Rondônia atende animais vítimas das queimadas. De Preguiça a Tamanduá, endereço recebe bichos silvestres. Então, você vai ler esse texto para poder você realizar a sétima questão, tá certo? E a oitava e última, você vai ler o texto. O homem é detido ao tentar apagar a tocha em Joinville. Aqui é uma reportagem, Então, no caso, você vai ler esse texto referente a um homem que tentou apagar essa tocha em Joinville. Então, após a leitura do texto, certo? Você vai ler a questão e ver qual a opção correta. Como diz aqui, para apagar, no caso a oitava questão, para apagar a tocha, o homem usou um cartaz, letra A, B, um extintor, letra C, um casaco, ou letra D, um balde. Para isso,
Para você saber qual a resposta correta, você vai ter que ler o texto, certo? Lembrando que é simulado, não há necessidade de vocês copiar a questão, vocês me respondem, me devolvem só o desenvolvimento do gabarito, tá certo? Eu vou colocar o modelo no grupo, também vou postar esse simulado no grupo. E vocês respondam na sequência que tá aqui no vídeo, como eu mostrei. A primeira, a segunda e a terceira questão, naquela parte lá. A quarta, né? Ó, primeira, segunda, terceira questão, certo? A quarta questão, quinta, sexta e sétima e oitava. Por que vocês têm que ir nessa sequência, ler diretamente nessa sequência, para que eu possa corrigir na sequência, tá certo? Então, dúvidas me chama no privado e desde já, novamente, eu dou a dica, leia, porque se você não ler, for tentar marcar adivinhando, você vai só errar, tá certo? Desde já, eu desejo uma boa aula a todos vocês. Dúvidas me chama no privado.